Olá! Nesse vídeo iremos tratar do lugar e o tempo do pagamento, segundo concepções doutrinárias. Segundo Flávio Tartucci, o lugar trata tanto da competência do juízo, em que uma suposta ação judicial pode ser instaurada, quanto do lugar onde as obrigações devem ser cumpridas. Isso em face da autonomia da vontade que o direito civil nos permite. Já o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves possui a concepção de que o pagamento dessas obrigações é no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se resultar de lei. As obrigações podem ser classificadas em querable, ou então coesível, que é a situação em que o pagamento deverá ocorrer no domicílio do devedor, salvo se o instrumento negocial, a natureza da obrigação ou a lei impuserem regra em contrário. A segunda classificação é portable ou então portável, onde o local do cumprimento passa a ser o domicílio do credor, sendo que o pagamento pode ocorrer também no domicílio de um terceiro, onde o sujeito passivo realizará esse pagamento. Um caso em que a escolha do local de pagamento cabe ao credor é quando se designa 2 ou mais lugares para adimplemento da obrigação. Por uma questão prática, é comum a escolha do próprio domicílio do credor para o cumprimento da dívida. Podemos tratar de alguns princípios que norteiam o estudo, como por exemplo o princípio da função social do contrato, ou pacta sunt servanda. Isso ocorre quando há um motivo muito grave para que não seja possível o pagamento no lugar determinado, como por exemplo as greves nos transportes públicos ou então enchentes. Já o princípio da boa-fé objetiva está relacionada com o pagamento reiterado feito em outro local, onde se presume a renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Este princípio traz dois conceitos importantes: o suprécio, que é a renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício com o passar dos tempos, onde, em suma, ao mesmo tempo em que o credor perde um direito, por essa supressão surge um direito a favor do devedor, por meio do surrectio, que é através dos costumes, práticas e usos. E em relação ao tempo do pagamento? O vencimento é o momento em que a obrigação deve ser prestada. Não pode o credor exigir o pagamento antes do vencimento, nem o devedor pagar depois da data prevista. O tempo do pagamento relaciona 3 tipos de obrigações. A primeira é a obrigação instantânea, que é aquela com o cumprimento imediato após a sua constituição, por exemplo, o pagamento à vista. A segunda é a obrigação de execução diferida, que é quando o cumprimento deve ocorrer uma vez só e no futuro, por exemplo, o cheque pós-datado ou então pré-datado. A terceira e última é a obrigação de execução continuada ou trato sucessivo, onde o cumprimento é feito por subvenções periódicas, por exemplo, no contrato de locação imobiliária e de financiamento em geral. Sobre o lugar e o tempo do pagamento, era isso. Esperamos que tenham gostado e que possam ter aprendido um pouquinho mais sobre esse tema de suma importância para o direito civil. Created using Powtoon.